Pessoal, aqui vamos seguindo. Temos mais alguns componentes, um específico do HTML5, outros já existiam, mas há umas diferenças legais que eu queria mostrar para vocês. Então aqui eu peguei um exemplo lá que tenha do Radbutton e aqui do checkbox, né? Qual que é a diferença? A gente costuma dizer que o Radbutton ele é uma seleção única. A gente não consegue selecionar dois, porque a gente está num conjunto aqui, a gente não consegue selecionar dois ao mesmo tempo. Já o checkbox ele é possível. Se eu quisesse fazer que eu só posso selecionar três, ou tem que ser no mínimo dois, aí é uma validação, aí eu tenho que programar isso daí. Tá? Não é o caso agora que a gente está mostrando só os componentes. Mas aqui, naturalmente, o Radbutton já não faz isso. Tá? Então, aqui eu tenho o type que aqui eu chamei exemplo de pizzas, né? O tamanho de pizzas. Então, cada exemplo aqui eu dei um valor e coloquei ele como requerido. Reparem que antes eu tinha colocado apenas uma opção aqui, né? E o requerido ele exigiu apenas uma. Então, ele já traz aqui um conjunto, tanto que ele chama aqui de field set, né? Então, um conjunto de campos que ele forma aqui e, inclusive, já fica aqui com essa marca, né, de um retângulo e dentro desse retângulo ele já monta o grupo para nós. Tá? Então, se eu tirar esse conjunto aqui, ele é como se fosse aparecendo apenas as opções. Tá? Da mesma forma que nos sabores, daí eu estou utilizando o checkbox. Tá? Então, o checkbox é o que a gente chama de multiseleção, posso selecionar mais de um, e ele tem a diferença também, a questão aqui visual, né? Então, aqui ele monta um círculo, e aqui ele monta um quadradinho, eu faço apenas um check. Né? Check se é o ato aqui da gente clicar ou não. Tá? A gente chama de check. Aí depois temos uns outros componentes bem específicos aqui e mais novos, né, do HTML5. Então temos o input type time, né, que como o próprio nome diz é de hora. Então ele naturalmente já traz para nós aqui um reloginho. Tá? A gente pode selecionar as horas. Então aqui ele traz aqui os hora, minuto e segundo. Tá? Como eu falei, a gente não tem validação, mas aqui a gente pode fazer tanto a digitação como a seleção. Tá? Então ele é um componente natural do HTML5. Da mesma forma que também temos o campo de data. Tá? O campo de data, é aqui o chamado date. Então aqui ele está bem simples, apenas com o tipo de date, ele já traz para nós aqui o formato dia, mês, ano. Né? Aqui também tem o calendáriozinho, ó. Eu posso selecionar tanto pelo calendário ou posso selecionar aqui pelo dia. Posso ir digitando aqui também. Então ele é um componente aqui de data pronta. Existe também os componentes de data hora. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Reparem como ele é responsivo já aqui. Deixa eu ver se ele está aqui nos elementos. Tá aqui. Ó, temos os tipos de data, que é o que eu mostrei ali. E temos o datetime local, que seria data hora local. Tá? Então, ele forma um data hora ali. Temos o time, temos a data e temos o data hora. Ele monta o componente de data e hora em um só. Tá? Daí aqui, quase encerrando, temos o componente de cores. Tá? Então, o componente de cores, ele também tem uma tabela que ele acaba montando para nós.
O código ele é bem simples, apenas o type color. Tá? Então, se a gente quisesse fazer validações, também teria que programar posteriormente. E o componente aqui ele já traz aqui uma paleta de cores. Então, a gente pode selecionar a cor, pode mudar aqui a tonalização, pode fazer por RGB, tá? Pode trazer em hexadecimal a cor. Então, existe uma série de facilidades que o próprio HTML5 já traz. Ó. O que é? Só isso aqui. Bem simples mesmo. E por último, para encerrar, também temos alguns tipos de lista. Então, esse aqui é o exemplo exatamente que eu peguei ali do site que a gente estava consultando, da 3School. Ele tem uma lista de browsers, né? E ele faz as opções dentro dessa lista. Então, aqui, ó, ele, sem você passar o mouse, ele não traz como se fosse um input. E aqui, ele já traz uma flechinha, a gente passar um mouse em cima, já com as opções que eu selecionei, tá? Então, as opções que eu tenho são as mesmas que eu coloquei aqui nos options, tá? Para cada valor. Então, eu poderia selecionar cada um aqui. Então, é uma lista que a gente chama de suspensa, né? Então, quando a gente clica, ele aparece. Existe outro formato de lista, que a gente pode fazer uma pré-seleção aqui, uma pré-lista, e a gente pode selecionar dessa pré-lista. Então, isso aqui a gente chama de lista suspensa. Tá? Esse é o componente aqui, chamado de data list. Então, o próximo passo, a gente vai trabalhar na próxima aula, esse formulário aqui, eu vou colocar ele estilizado. Então, reparem que aqui ele traz um padrão, a gente pode mudar através de parâmetros também esse tamanho, tá? Mas ele traz um certo padrão para o tamanho dos input. E se a gente quisesse deixar alinhado tudo, a gente teria que colocar ele no HTML através de tables, né? De mais divs, ou fazer também a estilização dele no CSS. Tá? Então, a gente vai fazer isso na próxima aula, deixar esse formulário mais bonito. E também, na próxima aula, vamos ter um exercício para vocês fazerem um formulário do estilo de vocês.